O censo do IBGE divulgado hoje, divulgado agora há pouco, apontando que Minas Gerais tem quase 1 milhão de analfabetos. Pois é, entre os estados do Sudeste, Minas Gerais é o que tem a pior taxa de alfabetização, a gente liderando esse triste ranking com 5,85% da população. O índice é menor do que a média nacional de 7%, entretanto, ele é maior do que São Paulo, que está com 3,11%, Rio de Janeiro com 3,28% e Espírito Santo com 5,62%. O censo foi divulgado hoje pelo IBGE e lança um termômetro sobre a situação não só em Minas, mas no país. Minas está ficando para trás quando o assunto é a alfabetização. Ricardo, notícia já esperada, foi pego de surpresa. Como é que é a sua avaliação desses números do IBGE divulgados hoje? Bom, Raji, vamos separar um pouquinho as coisas. Bora. Mas antes de eu comentar, deixa eu mandar um abração aqui para um cara que é nosso fã, Raji, que falou comigo ontem que não perde um tox, é o Rudy Daihel. Então um abração para ele, obrigado pela audiência. Raji, vamos pontuar bem uma coisa aqui. É claro que o número é muito ruim, como muito ruim é o número de modo geral do Brasil. Mas eu não estou querendo fazer uma defesa de Minas, não é um bairrismo meu, o que eu vou falar agora não. Minas está pior nesse cenário do Sudeste, porque Minas é o estado que faz fronteira com o Nordeste do país. E os piores indicadores, infelizmente, estão na região Nordeste do país. Eu quero dizer com isso o seguinte, se você pegar São Paulo, Rio e Espírito Santo, que não fazem fronteira direta com esses estados e nem tem, isso todo mundo sabe, Minas Gerais é o estado, né, mais parecido com o Brasil. A gente tem uma região no norte de Minas, né, o Vale do Jequitinhonha e tudo mais, que é uma região muito pobre, muito parecida com as regiões mais pobres do Nordeste. E isso sim influi bastante nesses índices. Volto a repetir, não é uma defesa, não estou sendo bairrismo, não estou sendo bairrista. Eu estou querendo contextualizar o porquê a nossa posição relativa aos demais estados do Nordeste, mas aos demais estados do Sudeste. Mas o número é catastrófico de qualquer maneira, viu, Raj? Isso é lamentável e, como eu disse, reflete os números do Brasil. Que não vem dessa gestão, né? É uma construção já que precisa ser feita e precisa ser carregada de gestão a gestão. E o problema que eu vejo aí é a falta de comunicação entre gestões, entre sucessões, porque se faz muito para a educação em uma, se muda tudo, apaga tudo e se reinicia em outra, e de fato no interior a questão é mais desafiadora. Luiz Fernando Rocha, como é que você avalia essa questão da educação em Minas, meu filho, de cadeira aí, como é que você enxerga? O Raj, eu entendo, nós temos um problema que é crônico, que é histórico, né, no Brasil, que é a pouca atenção que é dada ao ensino básico. Durante muito tempo se vendeu no Brasil a ideia de que a gente tinha que escolher entre ensino superior ou educação básica, né? Uma ideia equivocada. Não tem que investir no ensino superior, tem que investir na faculdade, fazer um monte de faculdade de medicina para formar um monte de médico meia-boca, que é o que acontece hoje no Brasil. E nunca vi essa preocupação com essa mesma ênfase, especialmente na base, na educação de base brasileira. A preocupação de se discutir que o gaúcho tem uma forma diferente de aprender, de ver o mundo, uma realidade diferente, uma história diferente, e ele precisa ter uma educação de base diferente do Sudeste, que precisa ter uma educação de base diferente do Norte do país. A gente não discute isso no Brasil. Você quer fazer um negócio unificado, um negócio para valer igual para o Brasil inteiro, só que a gente tem essas realidades diferentes aí, que o Kertzmann muito bem pontuou, dentro do mesmo estado, dentro de Minas Gerais a gente tem 4 países. Imagina dentro do Brasil a quantidade de realidades diferentes que a gente não tem. E deveria haver um olhar mais inteligente para a educação, especialmente a educação de base. É claro que a pandemia contribuiu muito para o aumento desse número de analfabetos, porque houve muita evasão escolar nesse período de pandemia. Acredito que as escolas, especialmente o ensino público, não tenha conseguido ainda recuperar o número de alunos que perdeu. Então tem muita criança e adolescente que saiu da escola sem aprender a ler e escrever, e depois de 4 anos de início da pandemia, ainda não deu para reverter esse quadro. E o censo, obviamente, não foi feito essa semana, né? O censo foi feito ano passado. Então ele reflete um número de menos de 4 anos, mas ainda é um número muito ruim. E eu acredito que tende a mudar, que tende a melhorar, mas se der um pouquinho de atenção para as escolas, para a educação, principalmente para as escolas municipais, que são as escolas que formam a base do que vem na sequência, né, do ensino fundamental e depois do ensino médio. Não estou vendo nenhuma movimentação nesse sentido, Raj, mas a esperança tem que ser a última que morre, né? Contextualizando, os números são de 2022, realmente pesquisa feita no ano passado, e a nível nacional, para a felicidade de Luiz Fernando,
os números são positivos. A taxa de analfabetismo cresceu no Brasil como um todo. Caiu de 9,6%. Tá doido? Caiu de 9,6%. A taxa de analfabetismo cresceu. Caiu. Não, ela caiu, perdão, falei cresceu. Ela caiu de 2010 de 9,6% para 7% em 2022. Então, num panorama geral, no panorama nacional, estamos bem. Estamos no caminho certo. Isso é até pior para mim, viu, Rádio? Desculpa te dizer, mas isso é até pior que eu digo assim, me dá um pouco mais de receio, então. Porque dá a impressão de que talvez piore nos próximos anos, né? Nos próximos levantamentos, por causa dessa evasão que teve na pandemia. Sim. Que a evasão foi pior nessas faixas mais baixas. Sim, né? levantamentos posteriores vão apontar o que a pandemia trouxe, ainda é cedo para dizer. E eu acho também que são números que, se na média nacional a gente caiu, Minas Gerais tem que entender esse alerta. E é o que muito bem disse aí o Ricardo sobre a questão do norte de Minas, do Jequitinhonha. Fala, Ricardo. Mas tem um outro detalhe aí, né, que esse índice eu ainda não vi, ainda não consegui depurar todos esses números. Tem um número que é muito ruim. Você fala assim, a taxa de analfabetismo recuou de 9,6% em 2010 para 7% em 2022. Ok, é um ganho. É muito pequeno, mas é um ganho. Só que a gente tem que ver o que chamados analfabetos funcionais. Até o último resultado que eu tinha, a gente estava falando em mais de 2/3 da população ser formada por analfabetos funcionais. São aquelas pessoas que sabem ler e escrever o básico. Mas se você der um texto simples, as pessoas não conseguem interpretar esse texto. E isso, no mundo em que a gente vive, e o mundo que está se avizinhando de alta tecnologia, isso é tão grave quanto o analfabetismo pleno. Porque as pessoas que não dominam a leitura e a escrita simples vão ficar completamente alijadas de qualquer tipo de possibilidade de progresso de vida ou mesmo do mercado de trabalho. O William Afonso, do Bernardo Monteiro em Contagem, participando aqui, falou o seguinte: eu acho que se colocasse mais adolescentes no trabalho, a alfabetização iria subir muito, pois hoje não podem trabalhar, mas também não querem estudar. Eu não sei, viu, William? Eu acho que eu não sigo essa lógica sua, não. Não acho que uma coisa impede a outra, não acho que são coisas excludentes. Não acho que colocar mais adolescente para trabalhar vai alfabetizá-los, não. Acho que até complica a questão do ensino.